TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso maravilhoso programa Páginas da Bíblia, agradecendo desde já a sua presença, agradecendo a todos aqueles que nos incentivam com essa audiência, que faz com que a gente tenha certeza que só pelo estudo poderemos aumentar a fé. Quero, por isso, agradecer quem está aqui conosco, nos orientando, nos conduzindo nesse programa de hoje, nossas duas mestras queridas, agradecer a presença de Maíla, a presença de Ieda. Alegria estar aqui de novo. Com elas nós vamos entendendo, compreendendo cada vez mais, aprofundando. Estamos estudando o Pentateuco. Quem já vem nos seguindo sabe que nós estamos no primeiro dos 5 livros do Pentateuco, que é o livro do Gênesis. Estamos agora já avançando para o final desse primeiro livro. Estamos agora, então, no dia de hoje, propondo o estudo do capítulo 28. Portanto, para que a gente entenda o que vai se passar nesse capítulo de hoje, rapidamente, voltando no programa anterior, só fazendo lembrar que no capítulo 27, nós vimos que Esaú, que deveria ter recebido a bênção de seu pai Isaque, sente-se roubado na bênção porque Jacó vai, engana o pai e recebe, portanto, a bênção que deveria ser da progenitura de Esaú. Com isso, então, nós vamos ver no capítulo de hoje todo o entristecimento, a revolta, a dor de Esaú em querer de volta aquilo que por direito deveria ser dele. Então, cenas desse capítulo, aguardem. Eu vou pedir que vocês agora, abrindo esse capítulo 28, nessa sequência dessa história, que só as linhas do plano de Deus vai explicar o porquê essas coisas acontecem, né? Então, acompanhe esse capítulo 28, quem está sem a Bíblia, eu vou fazer uma leitura pausada para que a gente possa conhecer essa história de hoje. Quem estiver com o seu material aí pode acompanhar e nossa leitura vai iniciar dizendo no capítulo 28. Isaque chamou Jacó, abençoou e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, o pai de tua mãe, e escolhe uma mulher de lá entre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Que El Shaddai te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma assembléia de povos. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó, e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, e filho de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulher, e abençoando lhe dera esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que possuía, Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Naboiote. Jacó deixou Bersabeia, partiu para Arã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu.
e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Yahvé estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estender-te-ás para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Jacó acordou de seu sonho e disse: Na verdade, Yahvé está neste lugar e eu não o sabia. Teve medo e disse: Este lugar é terrível. Não é nada menos que uma casa de Deus e a porta do céu. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas, anteriormente, a cidade se chamara Luza. Jacó fez este voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho, por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus, e esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus, e de tudo o que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. Parece uma história longa, mas é uma história cheia de significados, né? Eu quero que vocês me expliquem, porque é muito detalhezinho, mas eu vou passar para a Ieda. Ieda, como é que eu posso entender essa... A gente vê aqui um misto de... O filho a quem não era devida promessa, Jacó, tomar posse daquilo que o pai manda fazer. E eu fico pensando, o outro irmão lá está se comendo de raiva e esse outro irmão assumindo algo que deveria ter sido do seu irmão mais velho. Então, a gente está entrando aí no ciclo de Jacó, né? É o ciclo patriarcal de Jacó. Esse ciclo começa no capítulo 28 e vai até o 50 do livro do Gênesis. Ele é o maior que tem no livro do Gênesis. Então, esse relacionamento entre Esaú e Jacó, ele é conflitante mesmo, né? Então, é para a gente entender da sequência, entender, se situar um pouco melhor com relação à história, a gente vê que no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12 até o 50, nós temos três ciclos patriarcais. O primeiro é o ciclo de Abraão, começa no 12 e vai até no 25. O segundo ciclo que nós estamos entrando agora, né, nessa gravação, é o ciclo do patriarcal, o segundo ciclo patriarcal de Jacó, que vai do capítulo 28, 1, aí vai até o 50, porque ele é pai de José. Né? Então, ele esse ciclo de Jacó, ele é a maior parte do livro. Por quê? Porque as tribos de Israel encontram suas raízes não tanto na história, né, mas nos grupos. Então, ela vai contar a história, né, não só de indivíduos, mas de grupo. O grupo de Abraão, o grupo de Jacó, né, que são os patriarcas, são os pais de Israel. Isaac, ele faz uma ponte entre o ciclo, com a genealogia de Isaac, entre a ponte entre Abraão e Jacó. Mas a maior parte do livro do Gênesis vai falar sobre Jacó, porque Jacó, ele vai ser, né, o pai das 12 tribos de Israel, fundador. Então, Abraão, ele vai ser um homem assim, que vai ser uma nação muito grande, mas essa nação, ela vai ser dividida
né, em 12 tribos. E aí, então, no capítulo 27, para a gente dar continuidade aí, e começando já o ciclo de Jacó e de Esaú, a gente vê que o conflito, né, que existe aí entre os irmãos. Eles são gêmeos, como nós vimos nas gravações anteriores, né, Esaú e Jacó. A Rebeca, ela não podia ter filho também, que é uma característica das matriarcas do povo de Israel. Sara não podia, era estéril, Rebeca também não, né? E Raquel, a mulher de Jacó, também é estéril. Então, somente com a graça de Deus, né, e com as bênçãos de Deus, que elas vão conceber e dar continuidade a esse povo, também através dos patriarcas e das matriarcas. É um povo, que é as 12 tribos de Israel, que tem como centro, né, o governo teocrático, que é Deus que é o centro. Depois, lá para frente, né, no livro do Êxodo, a gente vai vendo, depois da libertação do Egito, que eles vão se reunir em tribos, esse mesmo povo, né, eles vão se reunir em nome de Jacó, né, e vão formar as 12 tribos de Israel. Então, Esaú, ele é o primogênito, é o filho de Isaac, filho de Isaac e de Rebeca, né? Então, a Rebeca era estéril, Jacó também intercede, né? Mas Jacó teve filhos, assim, com várias mulheres. Depois, no capítulo na frente, vamos falar mais sobre os filhos de Jacó. Né? Mas, então, o conflito que existe entre Esaú e Jacó, Esaú é o filho mais velho, né? Jacó é o novo, e ele perde, Jacó junto com a sua mãe Rebeca, né, armam um plano para, no momento da bênção, Isaac já está ficando velho, né, e está quase na beira da morte, e nesse momento de passar a bênção para o primogênito, a bênção de Abraão, ele, junto com a sua mãe, então, arruma um plano, né, de receber essa bênção no lugar do irmão. Né? Então, ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele rouba a primogenitura do irmão. O primogênito, a gente sabe que é o filho que tem o direito, é o primeiro filho que nasce. E ele tem mais poder, ele tem riqueza, ele tudo que é da família, né, é o filho mais velho que recebe. E aí, então, ele consegue a bênção de Abraão, não, a bênção de Isaac, né? E o pai já está cego, velho, e então ele engana o pai junto com a mãe, né? E se apossa da bênção abraâmica aí. Então Esaú, ele vai ficar muito furioso. Aí no finalzinho do capítulo 27, lá no 41, ele promete, espera o pai, está esperando a morte do pai para poder se vingar no irmão e matar. E aí então, o que acontece? A mãe, Rebeca, junto com Isaac, né, pede para que ele saia do lugar, porque o irmão está furioso, quer matá-lo. Tanto que Rebeca escuta, né, os planos de Esaú para matar o irmão. E aconselha o Jacó a fugir dali, né, com a desculpa de que vai encontrar uma esposa para ele lá na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a gente sabe que é o lugar de origem da família de Abraão. Então, Abraão, ele aparece na Bíblia lá em Ur, na cidade dos cananeus, que é na região sul da Mesopotâmia, e sai com o seu pai para uma região mais alta da Mesopotâmia, que é Arã, né? E se estabelece lá com a família. E Isaac, junto com Rebeca, entram em um acordo de que era necessário que os filhos deles, né, se casassem com as mulheres
Cananés não, as mulheres lá da terra de origem deles, de Araã. Então, a gente vê que Esaú não. Aí no finalzinho do trecho do capítulo 27 vai aparecer, né? Que Esaú já casa não com as mulheres de Canaã, mas com as suas primas, a filha de Ismael. Então Isaac ele vai fazer essa peregrinação em busca da esposa, né, lá em Arã. E aí ele sai à procura, né, ele sai sozinho. Olha só, ele está numa situação muito difícil, ele é peregrino. Até então ele estava no seio da família, no aconchego do lar, né? Agora ele vai ser peregrino, andar com cajado na mão, né? Vai caminhar dia e noite para chegar em Arã para encontrar a esposa, na casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca. E aí então a gente vai ver essa história aí do sonho saga, de Jacó, que nesse momento tão difícil que ele vai passar, que ele sai como peregrino, sozinho, pobre, né, sem nada, né, e ele vai fazer uma experiência com Javé. E ele passa no tanto que o texto vai falar que ele vai, na hora de dormir, ele vai deitar e o travesseiro dele vai ser uma pedra. Então a gente percebe assim que situação difícil que ele passa. E é interessante a gente também saber, né, que Deus é na nossa fraqueza que ele vai se revelar. Assim, naquele momento difícil que Jacó está passando, é ali que Deus se manifestou e se revelou para ele através do sonho, né? Que ele vê a escada que liga o céu e a terra. Né? Ok. Então, mas eu estou escutando a Ieda falar e estou aqui pensando, Maíla, que em programas anteriores, Ieda, não sei se você não estava, acho que a Amélia, a gente falava sobre essa questão de não adiante os planos, não interrompa os planos de Deus, não se precipite, não avance naquilo que você acha que é tua vontade de realizar, quando na verdade Deus tem seus planos, né? E a gente vê aqui, que eu estou vendo, que a gente toma, no caso, Jacó, que na verdade ele trama com a mãe, ele não é um inocente, ele já é uma pessoa amadurecida, consciente, e ele concorda com a trama da mãe em roubar a progenitura do irmão para ele se beneficiar. E, no entanto, a gente sabe que esse é um ato ilícito. Em vez de nós ficarmos contra Jacó, a gente vê que há uma condescendência nas narrativas que nos levam a querer torcer por Jacó, para que tudo dê certo por Jacó. Enquanto a gente sabe que Esaú está lá comendo as unhas, se comendo de raiva, de sentimentos negativos contra o próprio irmão, porque se viu ludibriado. Como é que a gente pode entender esses planos de Deus que vêm na contramão desses sentimentos e desses atos? No fundo, Deus conserta aquilo que a gente vai fazendo por impaciência, achando que o que a gente faz está correto. Essa antecipação dos planos de Deus. Deus já tinha um plano, esse plano de formar um povo, de abençoar esse povo desde Abraão. Isso que Ieda colocou aí. Então, era só a gente seguir o que Deus quer. Aquilo que Deus já tinha previsto, né? Viria Abraão, viria toda a descendência dele por Isaac, depois Esaú e o próprio Jacó, né? Mas o que ele acaba fazendo? Jacó. Com a mãe, ele antecipa esse plano de Deus. E não é só o antecipar, ele antecipa de maneira ardilosa. Isso que dói. Que a mãe faz isso. Só que a gente também, vamos ser justas aqui também na história. O próprio Esaú, lá em capítulos anteriores, ele também não deu importância àquilo que Deus também queria para ele.
Porque ele, sendo primogênito, ele também não deu importância a isso, quando lá naquele texto ele fala que, estando com fome, ele vendeu, ele trocou, ele deixou para trás a progenitura por um prato de lentilhas com Jacó. Então perceba que nas histórias, no fundo, a gente teria consciência de saber o que a gente está fazendo de errado. Tanto Esaú fez errado, quanto Rebeca fez errado, quanto Jacó fez errado. Uhum. E Deus, onde entra isso? Aí Deus entra mostrando que ele tem um plano e diante dos nossos erros, das nossas ações inadequadas, Deus vai consertando essa história, aquilo que lá em Romanos a gente vê. Deus tira um bem de um mal. Uhum. Então, no final, Deus vai tirar um bem de tudo isso. Qual é o bem? É continuar a descendência do povo de Israel que ele está formando a partir de Jacó. Chegando às tribos, formando essas tribos, aí o grande povo de Israel, onde a gente lá na frente vai chegar o próprio Jesus, né? Que é descendente de tudo isso. Então, Deus, na verdade, ele vai acertando os nossos desacertos. Não só vai acertando, como vai conduzindo realmente aquilo que ele quer. Aqui, quando eu acabei de ler, nesse capítulo, versículo 6 do capítulo 28, falando sobre o casamento de Esaú, né? Uhum. Ele indica exatamente de que família ele quer que venha a esposa que vá se ligar a Jacó, né? E por que no caso ele acaba reforçando, de certa forma, essa linhagem que ele despreza? Eu não quero que você escolha mulheres de Canaã, né? Não tomes mulheres de Canaã. Canaã já era mal vista, Canaã era uma linhagem que ele não queria. Como é que se conserta depois disso, se a gente sabe que o Filho de Deus, que estava sendo programado para vir de toda essa linhagem, vai depois abraçar todos os povos como sendo bons, seus filhos por direito? Uma coisa é a gente pensar assim, Jesus, claro, ele veio para todos, né? A salvação, ela é universal. Mas a gente não pode esquecer que, primeiramente, Jesus veio para o povo judeu, para o povo de Israel. Por isso que ele, até mesmo no encontro com aquela mulher Ciro-Fenícia, que é aquela mulher que ela indaga Jesus a respeito dos cachorrinhos, das migalhas, Jesus deixa claro para ela, olha, eu vim primeiro para esse povo de Israel que Deus, desde o princípio, quis formar. Então, Deus tem um desejo. No meio da humanidade, Deus escolhe um povo para fazer desse povo o povo de Deus. A sua origem. A sua origem, mostrar a sua ação, mostrar com esse povo quem era Deus. A partir dele, do povo de Israel, Deus vai então ampliando isso para a humanidade. Jesus não vai contra isso. Então, é importante que a gente entenda que esse é o desígnio de Deus. Deus não exclui nenhum povo, mas ele quer começar a sua obra de criação, redenção e santificação pelo povo de Israel. Então, isso aqui acontece, até mesmo aqui nessa leitura que a gente acabou de ver. Então, buscar entre os cananeus, entre mulheres cananeias ou outras mulheres de outros povos, não. Busque com aqueles lá de Arã, né, a região de Arã, os arameus, porque foi com eles que Deus começa a história de Abraão até ir formando esse povo. Tá. Então, Ieda, eu sei que você tem uma coisa para falar, mas me veio a ideia, essa questão de Jacó não ter onde repousar a cabeça, colocou a cabeça numa pedra, não é uma prefiguração de Jesus que também não tem sequer onde dormir? O filho do homem não tem sequer onde repousar a sua cabeça. Então, tanto essa questão, pode até se fazer um paralelo sobre isso, quando Jesus comenta. Porém, a questão da escada de Jacó, no Evangelho segundo João, capítulo 1, 54,
esse sonho de Jacó, né, a escada que liga O céu, o a céu e a terra, é uma prefiguração já, né, da vinda de Jesus, porque ele que vai ser o perfeito mediador entre o céu e a terra. Alguns padres da igreja dizem que Jesus é essa escada, a escada que isso. une, né, a humanidade com o divino. Então, existe sim essa leitura, né, de que essa prefiguração nesse sonho de Jacó sobre Jesus, que é ele que faz essa mediação. E que a partir da vinda dele, o céu e a terra serão unem, unidos né, num só projeto. e o céu está aberto aí, e os anjos de Deus, né, os anjos que são os mensageiros, né, os anjos que estão a serviço da redenção, né, estão entre nós para nos ajudar, né, a realizar o plano de Deus na nossa vida. Nós já estamos precisando de um pequeno intervalo, mas nós já voltamos com essa belíssima história da saga de Jacó. Até mais. Estamos de volta, continuando. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o capítulo 28 do primeiro livro do Pentateuco, que é o Gênesis. Estudando aqui essa belíssima história dessa guerra que aconteceu, essa rivalidade que surgiu entre dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, ao qual Jacó rouba de seu irmão mais velho, porque de gêmeos sempre tem um que nasce primeiro, o outro vem depois, né? Então esse primeiro que nasceu teria direito à progenitura que seria entregue a ele pelas mãos de Isaac, que era seu pai. Então, na verdade, Jacó, num arroubo de lucidez junto com sua irmã, com sua mãe, Rebeca, acabam bolando um plano para roubar então do irmão essa progenitura. E aí começa essa desavença intrigante, essa questão que nós estamos tentando entender, os desígnios de Deus em cima de todos esses planos, porque como Deus não é bobo, como Ele planeja tudo, embora isso tenha acontecido, já fazia parte dos planos de Deus, e aqui é que eu entro com um socorro, que eu quero entender melhor essa questão, se Deus, com certeza, escolheu uma origem, escolheu um povo, da onde viesse toda essa descendência para Ele estar aqui na terra, cumprindo a vontade do Pai, que era se encarnar. Porque é que este povo eleito e escolhido, que seriam os judeus, acabam sendo uma grande decepção, digo eu nas minhas palavras muito humanas, uma grande decepção porque esse povo não vai corresponder à expectativa de Deus, né? E eu dizia, por que Deus não escolheu outro povo? Porque os judeus até hoje não reconhecem Jesus como Filho de Deus Salvador que todos nós aguardávamos. Até hoje eles estão em busca desse Salvador. Reconhece Jesus como um profeta, como um grande homem iluminado, seja o que for, mas não o reconhecem como Filho de Deus ao qual estamos... Até hoje o judeu aguarda, né? Então, já que aconteceu isso aí, por que Deus não escolheu um outro povo que fosse mais fiel àquela sua proposta de vida? Então, exatamente aí está a própria resposta. Se Deus, na sua onipotência, na sua sabedoria, Ele tivesse escolhido um outro povo e soubesse, já podendo Ele saber, né, que esse povo seria totalmente fiel a Ele, aceitaria tudo o que Deus quer, de todas as formas, seria obediente, amoroso, fiel. Como Deus manifestaria o seu amor e a sua misericórdia? Com o povo concorde. Então, às vezes, na discórdia se estabelece o amor, né? Porque é mostrando exatamente o que é ser um povo de cabeça dura, coração endurecido, rebelde, que vai mostrar, não se exalta aqui as atitudes do povo, mas quer se exaltar as atitudes de Deus em relação a esse povo. Porque com esse povo de Israel rebelde, infiel, Deus pode mostrar o seu amor, a sua paciência, a sua
capacidade de lidar com eles, ir lapidando. Se fosse o contrário, Eu diria até nem tanto assim que foi uma escolha de Deus, porque Deus, ele vem para todos, né? Ele quer que todos façam essa experiência de Deus. Então eu acho assim, eu penso, né, que ele não escolhe, mas Israel, né, Abraão, ele faz essa experiência de um Deus que caminha com o seu povo, que caminha com a família. Entendeu? É Israel que vai, a diferença da religião judaica aí com as outras que acreditavam que a natureza era divina, que os astros eram Deus, né? Então esse povo ele vai fazer a experiência de um Deus muito humano, muito presente. É um Deus que se comunica, um Deus que caminha, é um Deus que salva, é um Deus que indica o lugar. Né, que fala, eu estou contigo. Que tem paciência. Não temas, sai daí da tua terra e vai. E aí ele vai mesmo sem saber para onde que ele vai. Ele vai na fé nesse Deus que está na família, que é o Deus dos pais, né, que é o Deus de Abraão. Aliás, tem santos inúmeros que trabalharam exatamente esse entendimento, né? Dessa questão de Deus ser um ser misericordioso, extremamente misericordioso, que vai aproveitar esses desgastes, esses dissabores para construir uma história ainda mais eletrizante, mais bonita, né? Santo Ambrósio é um desses santos. Quando ele, pensando, né, nesse mistério da misericórdia, do perdão de Deus com o povo de Israel, ele, né, formula uma ideia, uma pergunta. Se Deus já havia criado os anjos, que são perfeitos, têm a ciência infusa, já sabem tudo o que é, por isso podem decidir. E quando decidem, uma parte deles não seguir a Deus, Deus não pode mais exercer nenhum tipo de perdão sobre os anjos, de misericórdia sobre os anjos. O que eles decidiram está decidido. Então, como Deus manifestaria o seu amor e a sua misericórdia? Na criação do ser humano. Então, por que Deus cria o ser humano já sabendo na sua ciência e sabedoria que esse ser humano também erraria, negaria, seria rebelde, para Deus poder exercer a sua bondade e amor com o ser humano. E você me faz lembrar, para falar em santos, Santa Edith Stein. Santa Edith foi uma grande professora e filósofa, teóloga, mas na realidade filha de judeus radicais, a mãe então tremendamente radical. E um dia ela, por conta dos próprios estudos que ela fazia para a faculdade, um dia ela decidiu pegar a Bíblia, estava intrigada. Vou ler esse livro. Numa noite, ela deixou de dormir para ler a Bíblia. Quando fechou a Bíblia, dia amanhecendo, ela disse, achei o Deus da minha vida. Na verdade, ela leu um livro de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Jesus. Ela vai visitar um casal de amigos cristãos e lá ela se encanta, vai lá olhar os livros, né, como uma boa acadêmica, começa a olhar os livros que eles têm em casa. E ela pega o livro de Santa Teresa, o livro da vida. E é o livro de Santa Teresa que vai estimulá-la a conhecer a Bíblia. Exatamente. Aí depois disso, nessa noite ela lê o livro do início ao fim, termina no final da noite, no início do dia. Nesse dia ela diz, aqui eu encontrei a verdade. E a partir daí ela converte. E a mãe, desesperada, você tem que ser judia, como que você vai largar? Você vai perder sua salvação. Ela disse, mãe, eu sou cristã. E ela inicia todo o seu trabalho, vai morrer como realmente uma mártir em campos de concentração, testemunhando essa fé. Então, é intrigante como Deus, no ardor, na busca, na própria confusão que se estabelece dentro do ser humano, que é isso que a Maíla colocava, ele faz surgir a luz. Como fazer surgir a luz para aqueles que já são iluminados? Não tem como. Então, fazer surgir a luz é entre aqueles que realmente estão na escuridão, estão cegos, e o Senhor faz despertar através dessa vontade, desse ardor, a uma busca maior e verdadeira, é encontrar a verdade. E é por isso que se propõe
neste programa que todos nós, conhecendo essas páginas sagradas, descobramos essa verdade que se estabelece para todos. Seguindo, portanto, Jacó, que está em busca desta verdade, embora tenha contrariado os planos de Deus e os planos humanos, para os planos humanos ele é um criminoso diante do que ele fez, Deus aproveita o seu crime para fazer daí a sua vontade de se firmar. E também vai exercer a sua misericórdia com Jacó. Né? Que a Jacó ele vai fazer essa experiência, né, em Betel. Betel já é um lugar sagrado em Canaã, porque a gente lembra que Abraão, por onde ele passava, ele passou perto de Betel, né, e ergueu um altar para Yahvé. E aí então Jacó ele vai fazer essa experiência de Deus, né? Então Yahvé vai aparecer e renovar a Jacó as promessas feitas a Abraão, né? E a Isaac. E Jacó reconhece ele como seu Deus, e aí nessa experiência, desse sonho, né? E aí muito bonito esse trecho que ele fala, né? Que Yahvé aparece no sonho e fala com ele no sonho. Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Ó, ele se identifica, né, como Deus da família dele. E aí ele renova as promessas. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e a tua descendência. A promessa de terra aqui. E a tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estender-te-ás para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Então essas mesmas promessas feitas, né, por Abraão, por Isaac, agora feita, Deus reforça aqui, se revela, né, e reforça essas bênçãos, essas promessas para Jacó. E ele o reconhece como o Deus da sua vida. Olha só que bonito, né? Isso é muito bonito. Muito bonito. E ainda ele confirma aqui com uma promessa, né? Continuando. Esse O trecho voto, é né? muito bonito. Que Deus ele promete ficar com Jacó. Continuando aí no 15. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Então Jacó aí ele acorda do sonho. Então Deus ele confirma essa presença. Por onde então, se Jacó tinha medo até então, porque ele estava sozinho, ele estava saindo de um lugar para o outro, né, desconhecido para ele também, Deus aqui confirma de que ele não precisa ter medo, né, porque ele não está sozinho. Então ele garante a proteção, né, e as bênçãos da vida de Jacó. Então a gente vê, Maíla, aqui de forma muito presente como Deus conduziu o seu povo, conduziu esses homens pela mão. Sim. Falando diretamente, apontando, mostrando, dando terra. Hoje em dia Deus não fala para ninguém porque todo mundo já sabe tudo, né? O primeiro passo sempre é dado por Deus, né? Deus reafirma aquilo que ele falou lá com Abraão. Te darei bênção, terra e descendência. Isaac vai fazer essa ponte. E aqui Deus mais uma vez confirma isso para Jacó. Continuarei contigo todo o tempo, te dando terra, bênção e descendência. E aí, por outro lado, no 20, do 20 ao 22, tem aí a resposta de Jacó para Deus, né? Ele também faz com Deus esse voto, essa aliança, né? Dizendo que ele vai segui-lo, vai permanecer no caminho, não vai voltar atrás, inclusive fazendo aqui o compromisso de devolver o dízimo, né? Que é uma forma também de retribuição a tudo isso que Deus havia prometido, porque na verdade Jacó não tem nada ainda agora. Só um cajado na mão e força para continuar caminhando, porque ele saiu da casa. Verdade. Né? Então ele promete dentro da esperança e da fé. Ele ainda vai ter tudo isso, né, de bens, de bênçãos, e tudo isso ele vai devolver uma parte a Deus através do dízimo.
Então, é bonita essa questão aqui do voto, da 10ª parte, de tudo que me deres, quer dizer, futuro. Mas eu prometo que quando eu tiver, eu darei. Então, perceba que não é eu tenho e dou. Ainda que eu não tenha, é teu. Ele faz uma parceria. Uma parceria com Deus, né? mesmo, é uma confiança total. Uhum. Então, às vezes, isso ensina também a nós. Às vezes a gente, eu vou dar porque eu tenho. Não, eu já confio que eu vou ter em Deus. E por isso eu vou devolver. Então, é uma confiança. E a certeza também de que nada é nosso. Né? Que tudo vem de Deus. Né? Então, ele está devolvendo 10% daquilo que é de próprio Deus, que Deus não é nosso. Abençoou e fez com que ele prosperasse. E mais para frente a gente vai ver. Que ele vai prosperar, ele vai ficar né? muito rico. Muito rico. Deus não decepciona nunca. Nunca. Mas precisamos dar o passo da fé e da fidelidade. Eu acho que a fraqueza de Deus é exatamente isso, né? Quando você diz, olha, já é seu, aquilo que você for me dar, Deus vai dizer, pô, esse cara já me deu o que eu ainda nem dei para ele, eu vou ter que fazer por ele alguma coisa, né? É a fé, né? A fé da nossa parte. Com certeza. E a generosidade de Deus que não tem limite. Então, interessante também, além do voto que ele faz, né? Ele vai fundar em Betel o santuário, né? O santuário de Betel, porque ele quando ele acorda do sonho, ele tem aquela coisa assim, nossa, como se ele tivesse vivido aquilo. Ele fala, nossa, esse lugar é terrível, aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. E Betel lembra também muito Babel, né? Babel significa porta dos da deuses, confusão dos também, deuses, da idolatria, né? Do ser humano que quer construir seus projetos sem Deus. Aqui não, aqui Betel não. Betel é Deus que se alia ao ser humano para ajudar, né, com que ele realize os seus projetos. Betel é casa de Deus. Betel é a casa de Deus, a porta do céu. Né? Quer dizer, o contrário E de essa Babel, escada naquela também casa lembra também que os homens queriam construir uma torre que chegasse ao céu, mas sem a ajuda de Deus. Agora, a escada é Deus que desce até nós, né? É Deus que vem. Vem até nós. E lá Babel era nós, o homem querendo ir até Deus sem o ajuda, sem nada. É a arrogância. Aqui mostra Deus que desce até nós. Por isso Betel se torna um grande santuário. Né? Ainda na época de Jesus, eles tinham Betel como um grande santuário. Muito bem. Podemos então avançar? Podemos. Sim. Nós vamos entrando agora, meninos, no capítulo 29. Eu vou fazer essa leitura, porque é muito interessante. Acho que aqui vai ter bastante argumento para que a gente possa avançar aqui nesse entendimento do que vai acontecer com Jacó, né? Depois de tanta promessa e tanto compromisso. Sim. Então vai dizendo no versículo 1 do capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. E eis que viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Era nesse poço que se dava de beber aos rebanhos, mas a pedra que tapava a sua boca era grande. Quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra da boca do poço, dava-se de beber aos rebanhos, depois recolocava-se a pedra no mesmo lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Harã. Ele lhes disse: conheceis Labão, filho de Nacor? Nós o conhecemos, responderam eles. Ele lhes perguntou: ele vai bem? Responderam: ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. Jacó disse: é ainda pleno dia, não é o momento de recolher o rebanho. Dai de beber aos animais e retornai à pastagem. Mas eles responderam: não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço. Então nós daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio.
Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar ao pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para sua casa. E Jacó lhe contou toda essa história. Então Labão lhe disse: sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão disse a Jacó: por seres meu parente, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto, e Jacó amou Raquel. Ele respondeu: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão disse: melhor dá-la a ti do que a um estrangeiro. Fica comigo. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceram alguns dias, de tal modo que ele a amava. Depois Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois venceu o prazo, e que eu viva com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas eis que de noite ele tomou sua filha Lia e a conduziu a Jacó, e este uniu-se a ela. Labão deu sua serva Zelfa como serva à sua Lia, a sua filha Lia. Chegou a manhã, e eis que era Lia. Jacó disse a Labão: que me fizestes? Não foi por Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganastes? Labão respondeu: não é uso em nossa região casar-se a mais nova antes da mais velha. Mas acaba esta semana de núpcias, e te darei também a outra como prêmio pelo serviço que farás em minha casa durante estes outros 7 anos. Jacó fez assim. Acabou essa semana de núpcias e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva à sua filha Raquel. Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Yahvé viu que Lia não era amada, e ele a tornou fecunda enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou Ruben, pois disse ela: Yahvé viu minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse: Yahvé o viu que eu não era amada e me deu também este. E ela o chamou de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, e ela o chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz a um filho e disse: desta vez darei glória a Yahvé, e por isso que ela o chamou Judá. Depois deixou de gerar filhos. Meu Deus, isso aqui é uma escola de como passar a perna um no outro. Ai, socorro, meninas, ajudem-me a entender esses planos de Deus. Então, nós temos nesse capítulo 29 aí, 3 episódios. O primeiro episódio, a providência divina, então, ele vai organizar esse encontro entre Jacó e Raquel, inspirando aí o amor. Assim que Jacó vê, né, é uma providência, porque ele está procurando, mal chegou lá, já encontra ela de cara, né? Então, e aí ele se apaixona por ela, mas ele vai experimentar também, já que ele enganou o pai, né? E ele vai ser enganado pelo tio agora. Ele vai experimentar, fazer essa experiência, a dor de ser enganado. Porque esse tio Labão, vou te contar, hein? Ele vai segurar, manter Jacó por 20 anos a serviço dele. Ele foi esperto, esse Labão, hein? Primeiro ele faz um combinado que engana Jacó, né? Porque Jacó ele se apaixona por Raquel. E Raquel é a filha mais nova. E a Lia, que é a primogênita, é solteira e não é tão atraente assim.
E, no entanto, ele faz um combinado com o tio e o tio engana ele, em vez de Raquel, né? Então ele desposa Lia. E aí ele vai ter que trabalhar por mais 7 anos para poder... Ou seja, menina, o Labão resolveu a vida dele, né? Esses problemas que ele tinha, que eram 2 mulheres em casa sem saber como casar, né? Era comum para o casamento o homem se casar, né, mas dar um dote pela mulher, né? Como Jacó saiu lá da casa do pai, de Isaac e de Rebeca, fugido por causa do irmão, ele não tem nada para dar de dote. Então ele chega e propõe, né, ali ficar trabalhando para o tio, inclusive é o tio. Então, tanto Lia quanto Raquel são primas dele. Só que Labão até dá aí uma ideia falsa, né? Nossa, você vai ficar aqui trabalhando de graça para mim. Quer dizer, uma falsa generosidade. No fundo, ele quer tirar vantagem de Jacó. Ele quer a força do trabalho de Jacó, que já até mostrou isso lá no poço, quando ele tirou a pedra para dar de beber aos animais, tudo. E aí o que ele vai perceber? Ele saiu de lá e enganou o irmão. Tá, fugiu, tá tudo certo? Não, ele vai experimentar o que é ser enganado também. Vai ser enganado agora porque vai casar com a Lia pensando que é Raquel. Depois vai ser enganado de novo nos capítulos posteriores que a gente vai ler. Vai ser enganado uma segunda vez. Então a gente percebe aqui qual que é a lição desse capítulo. Cuidado, porque a gente pode experimentar o próprio veneno que a gente mesmo produziu. Jacó sentiu isso quando ele foi enganado aqui, tanto por Labão quanto também por Lia, porque Lia também estava com certeza mancomunada aí nessa história. Precisava se casar antes da irmã mais nova. Então, eu usaria daqui para frente um outro jargão, em vez de dizer passaram a lábia em mim, passaram Labão em mim. Porque o Labão é que soube realmente usar da lábia, né? Sim. Então, meus queridos, infelizmente, queridas amigas, queridas mestras, infelizmente nosso tempo esgotou, mas para você conhecer um pouco mais, não perca nosso próximo programa, que vai estar com a evolução dessa história toda, muito legal para que você possa assistir. Lembrando que nosso programa Páginas da Bíblia tem sempre um capítulo inédito nas terças-feiras, às 14 horas e às 20 horas. Repetindo na sexta-feira, toda sexta-feira às 11 horas. Tá? Então, sempre na terça, às 14 horas, o programa inédito, que repete à noite às 20 e depois na sexta-feira. Fiquem conosco sempre aprendendo, estudando, amando e crescendo na fé. Agradeço as minhas mestras hoje que estiveram conosco e aguardando a vocês também no próximo programa. Me despeço com Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.